Então, eu vou botar aqui de lápis, estou botando de lápis, sem a régua, a mão livre, uma linha horizontal, como eu já falei para vocês, é um exercício, principalmente quem trabalha como professor no quadro branco, vai fazer uma linha horizontal, tem que fazer com calma, observando a margem superior e a margem inferior para ela ficar horizontalmente em relação à margem do papel, à margem do quadro, que são, vamos chamar assim, de suporte, né? O suporte é o papel. Então, está aqui a linha do horizonte. Eu vou fazer um exemplo de uma perspectiva de interiores. Então, eu coloco aqui no centro um retângulo, que seria como se fosse uma parede, olha, e escolho um ponto de fuga. Esse ponto de fuga pode estar em qualquer lugar, pode estar para a direita, para a esquerda, não precisa ser centralizado, não. Ele pode estar um pouco para lá, um pouco para cá, dentro desse retângulo. A partir daqui, olha, se eu fizer isso, eu tenho a estrutura de um ambiente fechado, tipo um quarto, olha. O desenho vai abrindo aqui. Aqui eu tenho a parte do teto, e aqui eu tenho a lateral, e aqui eu tenho um piso. Isso seria uma perspectiva de interiores. Essa é a estrutura, vamos dizer assim, vou fortalecer aqui com o pincel mais forte, eu fiz a lápis. A estrutura para se desenhar uma perspectiva de um ambiente interno. É lógico que isso aqui não é de observação, pessoal. Esse é o desenho, é uma técnica para se fazer um desenho de memória, de imaginação, de um ambiente, né? Os artistas da história em quadrinho usam muito esse tipo de perspectiva de interiores. Então, eu tenho um ambiente aí de uma sala, de um quarto, de o que for, essa é a estrutura. Pisos, paredes laterais e teto. Quando o objeto está aqui, próximo de mim, que sou observador, o objeto está maior. Quando o objeto se aproxima do ponto de fuga, o objeto diminui. Lógico, né? Evidente? Então, existe uma maneira de a gente quadricular esse piso, quadricular a parede. Quadricular, para que essas quadrículas sirvam de referência para a gente ter a proporção e a escala. Então, como é que a gente faz? A gente imagina aqui, olha, dividindo aqui em quadrados. Lembre-se que quadrados são 4 lados iguais. Eu estou fazendo aqui tudo à mão livre. Se eu fizesse na régua, eu ia medir bem certinho. Então, eu fiz aqui, olha, 1, 2, 3, 4 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. Então, esse quadrado é a minha referência de escala, é a minha unidade de medida, né? Você olha no escalímetro, você pode falar pode ser metro, 1 centímetro, 1 quilômetro. A unidade de medida aqui não interessa, interessa é o quadrado. O quadrado é uma unidade. Então, a partir desses quadrados, olha, aqui eu tenho quadradinhos, olha. Então, esses quadradinhos vão ser minha referência de medida. Se eu puxar uma linha daqui para cá, olha, do ponto de fuga, passando por esses vértices, aí venho e abro. Venho do ponto de fuga, passo por esse vértice e abro. Do ponto de fuga, por esse vértice. Todos os vértices, vértices vocês sabem o que é na geometria, né? Vértice da figura geométrica. Eu abri aqui, olha, esblandi assim, né? Como se fosse um foco. Aqui também tem vértice, olha. Eu venho de lá, passo por esse vértice e abro aqui. Venho daqui, passo por esse vértice, ó, e abro aqui. Em casa vocês vão fazer isso com a régua, que isso aqui é a parte estrutural. Pode, é lógico. O artista usa a régua para fazer essa estrutura. Estou fazendo aqui a mão livre só para explicar. Mas quando for desenhar, para fazer o seu traço, é bom fazer a mão livre. Para não fazer o traço com régua, que fica um desenho muito técnico. Então, se você fizer com traço, você vai botar a sua personalidade. Muitas vezes o traço é aquele traço eu chamo de cabeludo, porque são vários tracinhos assim de cabelo. Pode ser um traço contínuo, mas de vez em quando a gente dá uma tremidinha, é um estilo. O outro pode ser um traço contínuo normal. Então, esse traço é de cada um. Tem gente que gosta de fazer um traço grosso, bem forte de contorno, tipo a história em quadrinho, né? Que tem aquele mangá, tem um traço forte. Mas tem gente que gosta de fazer vários traços, né? Para destacar aquele contorno. Então, esse contorno é o traço de cada um. É muito pessoal. Então, vamos lá. Nessa outra parede, eu venho daqui do centro, do ponto de fuga, passo pelo
pelo vértice e abro o desenho. Esse daqui, olha, coincidiu com a linha do horizonte. Ó. Né? Esse vértice. Esse aqui não, olha. Abrir a imagem. Daqui, a mesma coisa para cima, olha, tem um vértice aqui, ó. Eu vou, passo, vem outro vértice aqui. Então, eu vou marcando as paredes, teto, a malha que eu preciso como referência para a minha escala de proporção. Olha. Então, depois que eu fiz isso, eu escolho um ponto aqui, que na matemática, né, existe um cálculo, mas isso dá trabalho para fazer esse cálculo, trazer esse ponto para cá. Isso lá no desenho geométrico da matemática lá do Renascimento, cientificamente falando, né? Nós estamos aqui no olho, então eu só pego essa parede, essa distância aproximadamente dessa parede para cá e venho com uma linha, aqui na linha do horizonte, olha, pega essa parede, essa distância, mais ou menos, aqui na linha do horizonte para cá. Às vezes eu boto até fora do papel, que é só uma referência. Aí vem de lá, tem uma linha auxiliar do piso. E na época do Renascimento, nos tratados de desenho, é a diagonal do... não estou lembrado se é diagonal do piso, mas é uma diagonal, que é uma referência só para marcar o piso do ambiente. Piso quadriculado, piso xadrez. Então, cada vez que ela intercepta aqui essa linha que eu já tinha marcado, ó, eu tenho um ponto. Que aí eu venho naquela definição de ponto lá da geometria. Duas linhas, quando a interseção de duas linhas é um ponto. O ponto não é a bolinha que a gente coloca aqui para você enxergar. O ponto é a interseção de duas retas, né? Quando elas interceptam uma na outra, ali tem um ponto em comum que pertence tanto a uma quanto a outra. Então, seria a definição de ponto. Então, toda essa intercepção, olha, quando ela veio de lá, diagonal, abertura qualquer, ela veio de lá, passou por aqui, ó. Esse cantinho do vértice aqui da parede. Aí ela vem, quando ela vem, ela intercepta aqui, eu tenho uma horizontal aqui, olha, que é o piso xadrez, vamos supor, é a cerâmica do piso, vamos dizer, olha, vou marcando toda ela aqui, ó. Então, observe que a cerâmica, ou o piso, ou esse xadrez no piso aqui, como queira chamar, para a nossa compreensão. Aqui ela está maior, aqui ela vai diminuir, e aqui ela vai diminuir, e aqui ela vai diminuir, porque está se aproximando do ponto de fuga. Agora, veja bem que aqui, como essa parede está de frente com o observador, você vê um quadrado. Esse mesmo quadrado no chão é representado, se a gente for falar na geometria, como que figura é essa? Veja bem, olha só, trapézio. É o caso da circunferência. Quando eu olho de frente, eu tenho a circunferência. Quando eu olho na perspectiva, ela é uma elipse, né? Você vê que quando a gente desenha o carro em perspectiva, as rodas na perspectiva vão ser em forma de elipse. Não deixa de ser o círculo. Então, veja bem, a figura em sua real proporção é um círculo. Em perspectiva, ela passa a ser essa forma aqui. Nesse caso, o quadrado passou a ser um trapézio. Então, eu fiz isso, olha. Toda vez que chegou aqui, que na casa a gente chama de rodapé, nessa linha aqui, né? Que é o encontro da parede com o piso, eu tenho também um ponto que é interceptei aqui, ó. Aí eu subo uma vertical. E assim eu faço a malha, olha. Faço a malha na parede da direita e na parede da esquerda. Olha. Toda vez que o ponto chegou aqui, eu tenho uma linha vertical. Chegou o ponto aqui, eu tenho uma linha vertical. Chegou aqui, eu tenho uma linha vertical que sobe até interceptar lá o teto. Aqui tem outro, olha. Pá, e sobe. Então, eu tenho a mesma malha na parede. É o mesmo conceito, olha lá. O quadrado aqui é 1 metro, aqui ele está menor, aqui ele vai aumentando. Aqui tem outra figura que aparece. Quase, ela pode aparecer o trapézio, como ele falou realmente, mas pode até ser um losango. O losango também é uma figura que pode aparecer nessa malha. Aqui, como eu estou a mão livre, mas se eu fizer na régua, eu vou ver que vai aparecer losangos e vai aparecer trapézio. E vai aparecer o quadrado real aqui. Né? A distorção. Quando chega no teto, tem outros pontos em comum aqui. Olha, encontrou essa linha vertical, encontrou aqui, ela vem na horizontal, faz
cria a malha no teto também. Para facilitar a minha proporção de objetos que eu vou colocar aqui dentro. Então, depois que essa malha está armada, veja bem, quando eu faço o desenho de observação, eu não uso isso. Eu observo e desenho o que eu estou vendo. E aí é pelo olhar. Desenho de observação, como a gente desenha umas frutas na mesa, uma natureza morta, você olha e desenha. Olha e desenha. Aqui é um desenho de técnica para você fazer sem olhar nada. É você projetar, para você criar um ambiente. Vai desenhar a história em quadrinho, por exemplo. Aí tem um quarto lá e tem um adolescente deitado na cama. Então, tu tem que criar esse ambiente. Aí tu escolhe a posição do olhar, se é de cima, de baixo, se é dessa maneira. Faz o quarto e faz o desenho, tudo de memória, usando essa técnica, né? A pessoa ter experiência também não precisa nem fazer isso que eu estou fazendo, vai logo direto desenhando. Mas aqui é mostrando como que se faz o passo a passo para ter essa noção. Então, como a gente está iniciando, não vou nem desenhar móveis, vou desenhar um bloco aqui. Por exemplo, se eu quiser fazer uma caixa aqui de 1 metro por 1 metro, um cubo, né? Uma caixa de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Então, veja bem, eu tenho aqui já o quadrado, que seria 1 metro quadrado, aí eu subo aqui a vertical, subo a vertical aqui. Aí tem a altura aqui, olha, essa linha aqui corresponde na parede 1 metro. Então, eu trago ela para cá. Daqui eu vou para o ponto de fuga. Toda linha é vertical ou vai para o ponto de fuga, ou horizontal. Então, aqui eu tenho um quadrado, eu vou reforçar com o pincel, que ele está na altura de 1 metro, ó, porque ele vem bater nessa linha. Ó, vou tracejar aqui. 1 metro, está aqui o chão. Aqui está a base dele, que eu não vou reforçar só a frente. É um quadrado, é uma caixa. O ponto de fuga está ali, então a linha vai para lá. Ó, vai para lá, ponto de fuga, e fecha aqui, ó, e desce a vertical aqui. E eu tenho um cubo no meio da sala. Uma caixa, podia ser uma mesa. Se ela vier para cá, encostada na parede, está aqui a base. É só levantar, a mesma coisa, levanta, veste os pés. Sempre começa do chão, aí levanta os pés. Aí vê a altura. Qual é a altura que eu quero? 1 metro, 1 metro é aqui. Ah, mas eu quero 2 metros, então é a segunda linha aqui, ó. Que coincide com a linha do horizonte. 2 metros. Aí fecha na horizontal, fechei um retângulo. Como se fosse uma geladeira. Aqui está a base, olha. Vou subir isso aqui. Essa linha vem para cá, olha. Como está em cima da linha do horizonte, coincide, olha. As linhas coincidiram aqui. Então, a frente seria essa. E aqui seria a lateral, a profundidade. A frente seria essa. E ali a profundidade, aqui à frente. Isso aqui seria a profundidade que seria indo para o ponto de fuga. E assim eu faço qualquer objeto. Uma luminária aqui, eu quero colocar ela mais ou menos aqui. Está aqui, olha, o espaço dela. Mas só que agora eu baixo o volume dela, eu não vou fazer a luminária, não. Vou fazer uma caixa aqui em cima, olha, tá aqui ó, a caixa. Fiz a frente e a profundidade eu busco aqui, ó. Então, isso seria a parte de baixo e aqui a frente da caixa. E assim eu faço qualquer figura geométrica dentro desse ambiente. Se eu quiser fazer uma porta aqui, está aqui a porta na lateral. Eu tenho 1 metro aqui nessa linha, 2 metros aqui, então a porta tem 2 metros e 10. Então eu vou aumentar um pouquinho aqui para dizer que seria os 10 centímetros. Aqui está a minha porta. Esse espaço aqui. Se eu quiser dar ainda a espessura de 15 centímetros da parede, está aqui a espessura da parede. Fiz a porta. Só para reforçar, como aquela parte ali é interna, escura, eu vou pintar de preto para mostrar que está lá dentro o contraste da escuridão lá dentro da porta. Abriu uma porta aqui. Se eu fizer a janela lá naquela parede, aí não tem segredo, porque não vai ter a perspectiva. Olha, a janela está aqui, olha. É só o quadrado mesmo. Não vai aparecer a profundidade dela. Mas se eu fizer uma janela aqui, aí vai ter a profundidade, vai ter a inclinação, olha, essa janela. Se eu quiser fazer a espessura da parede, está aqui, ó. A soleira está aqui.
Essa é a parte superior. Então, a janela seria aqui. A janela. Esse aqui é o vidro. Isso aqui é a espessura da parede, que eu botei mais ou menos 15 centímetros. Como eu tenho um quadrado, já tira uma noção. E assim, tem o piso também. Todo, se eu quiser fazer quadriculado, está todo já marcado aqui, ó. Piso. O piso já está todo marcadinho aí, olha, aqui é a minha malha. E eu vou botando detalhes. Eu vou querer que vocês cheguem até... isso aí, não precisa fazer móveis, vamos fazer isso com o tempo. Lá em outras disciplinas vocês vão se aperfeiçoando. Mas, a princípio, para aprender, é desenhar tudo assim de caixa. Criar uma sala e encher de caixa ela. Uma caixa em cima, uma caixa na parede, uma caixa... Essas caixas depois podem virar... A criatividade de vocês pode virar móveis, pode virar prateleiras, pode virar fogão, cozinha, fogão, geladeira. Os quadrados são os mais fáceis. Né? A televisão hoje é fácil de desenhar porque ela é simplesmente um quadro na parede, né? A televisão não tem mais nem volume, então é só um quadro na parede, pronto, já tem a TV ali, pinta de preto, pronto, monitor. Depois, com o que vocês aprenderam de textura, vocês podem criar o ambiente, fazer as caixas e usar a textura para dar esse efeito de luz e sombra, de claro e escuro. Essa, aqui uma achura leve, aqui uma achura mais forte. Aqui uma achura mais forte e uma achura leve. Aqui pode botar até o preto chapado mesmo, que está bem escuro, dá contraste. Mas você pode carregar, fazer o piso xadrez com achuras, piso xadrez. Aqui nesse, não, sim ou não, sim ou não. Então, você, quanto mais contraste do desenho, preto, branco e cinza, e as achuras diferentes, e as texturas criadas, você cria um ambiente interessante. Você vai criando um ambiente. Textura só vertical, textura só horizontal, textura cruzada, textura de bolinha. Então, você vai criando o ambiente aí dentro, evitando que fique muito carregado, vamos dizer assim, muito poluído, mas que dê contraste, que dê harmonia. Sempre deixando um cinza ao lado de outro cinza, um cinza ao lado de um preto e um cinza ao lado do branco. Nunca esquecendo que todo desenho em preto e branco tem que deixar o branco do papel, tem que deixar o cinza e tem que deixar o preto, tem que deixar para fazer contraste. Porque se ficar tudo cinza, não dá um efeito legal. Se ficar tudo preto, fica muito escuro. Se ficar tudo branco, fica muito claro. Então, dosar, isso na fotografia também, preto e branca, o contraste. Você procurar deixar pelo menos 3 tons de cinza. O preto e o branco do papel. Aí dá um contraste. Como é que a gente consegue o cinza? Com as texturas, com as achuras. Né? Ela pode ser mais pesada ou mais leve. Aquele exercício na unidade 1, que eu falei das texturas. Então, aplicar já aqui. Cria o ambiente, arma esse ambiente e depois começa a usar achuras, texturas. Um desenho de perspectiva, olha, usando essa técnica de um banheiro. Aqui, olha, a caixa foi feita, o armário, a cuba, aí tem o vaso, que também é outra caixa, e o ponto de fuga está onde? É só você buscar essas linhas, onde elas se encontrarem, o ponto de fuga vai ser mais ou menos aqui na janela. Essa linha é o ponto de fuga. Então, faz qualquer ambiente com essa técnica que nós vimos. Tem outro desenho aqui do Van Pereira que eu comentei. Van Pereira, ele tem trabalho no shopping de escultura, mas ele fazia tudo, fazia escultura, pintura e fazia bico de pena. Esse bico de pena dele ilustrou um livro no Japão, mas veja os detalhes do bico de pena dele. Tem uma travadinha aqui. O desenho dele é cheio de detalhe, de achura, de textura. Tem um índio aqui, olha. Mas na folhagem, você vê, é aquilo que eu falei. Ele consegue colocar vários cinzas e vários tons de cinza, o branco e o preto. Quando você olha de longe, você vê o todo, você vê que tem tons de
vai de cinza, mas quando você bota perto, olha, a vegetação aqui, ó, as folhas. É um trabalho de bordado, é um trabalho de minucioso de detalhes, de fazer folha por folha. E o fundo entre as folhas é o preto, então sobressai as folhinhas, folha por folha, folha por folha. Na realidade, é um trabalho de paciência, né? Tem gente que não tem essa paciência. E por isso que esse trabalho tem valor lá no Japão. A ilustração no livro japonês é muito minucioso nesse detalhe. Então, Van Pereira, ele já é falecido, mas ele tem muita obra em Manaus, escultura. Ele é da época dos anos 70. Como eu comentei ele aqui, no vídeo eu vou colocar a foto dele, quem foi ele, Van Pereira, o ano que ele faleceu. Ele tem muito trabalho assim de bico de pena. E ele usa um detalhe, é isso aqui. Toda vez que ele desenha, ele não assinou, né? Ele não assinou. Mas olha só, uma personalidade que ele usava. Todo o desenho dele, quando ele faz o sol, ele faz o sol dessa maneira. Aí eu estava conversando com uma jornalista que ela viu, eu estava desenhando assim, brincando, desenhando na mesa, no guardanapo, desenhei um sol e fiz essa palhinha na metade do sol. Aí ela disse, tu tá fazendo igual o Ivan Pereira? Eu digo, tu lembrou. Isso era uma característica dele. Todo desenho dele que tem o sol, ele divide no meio e coloca essa palha. Como se fosse... Por quê? Não me pergunte por quê. Nunca perguntei dele também. Por que ele fazia isso no sol? Mas era como se fosse uma assinatura dele. É uma assinatura dele. Todo desenho dele tem esse sol. Eu vou mostrar mais exemplos dele, que ele colocava esse solzinho com essa metade dividida, palhinha. Aí não, nem assinava, porque já era a assinatura dele, era esse detalhe. Aqui ele fez uma circunferência e dentro ele trabalhou tipo uma mandala. Mas vê o trabalho dele assim, de bico de pena. Simples, mas cheio de detalhes, né? Da folhagem. Olha o pontilhismo aqui na batata. Macaxeira, ou algo da região. Ele coloca a sombra e luz com o pontilhismo. E aqui os traços. Então, são maneiras de a gente aplicar aquilo que nós estamos aprendendo. Esse daqui, olha, que eu vou mostrar, é exatamente exercício de aluno de composição na mesa, que foi uma das nossa avaliação, né? Fazer a foto. Está inacabado justamente para mostrar. Tem as garrafas, tem as frutas, a lápis, né? A garrafa. Então, foi isso que eu pedi naquela prova. Vocês fotografarem em casa, escolher o ângulo e depois, simplesmente no olho, sem usar essa técnica, só no olho, desenhar o desenho de observação. Então, você já sabe que existe o desenho de observação, desenho de memória. Desenho criativo é o que você cria. Esse trabalho final nosso é um desenho criativo, porque você vai montar essa estrutura desse elemento, do ponto de fuga único, vai fazer as caixinhas dentro desse ambiente, mas não vai ter nenhum trabalho igual, cada um vai ter a sua criatividade, cada um vai usar a achura que quiser, o traço que quiser. Se quem quiser usar a cor, pode usar a cor, é criar esse ambiente. Eu estou pensando que esse seria um trabalho final interessante. Mas colocar a parte criativa é você acrescentar algo seu, né? Sem olhar para referência de internet e de uma fotografia. Figura humana. Pessoal, existe uma maneira você começar a desenhar a figura humana sem estudar o corpo, sem estudar o esqueleto, sem anatomia, nada de... Não tem conhecimento nenhum, vamos fazer pequenininho. Quando você desenha o ser humano pequenininho, é chamado de calunga. Eu botei isso na apostila. Alguém leu sobre isso, né? Calunga é a miniatura de um ser humano. Então, eu vou fazer um desenho de uma praça cheia de militantes lá, ou a Avenida Paulista cheia de pessoas fazendo uma passeata. Então, eu faço os calunguinhas, são as pessoas pequenininhas. Mas eu vou fazer o calunga aqui grande para poder entender. Você divide em duas partes iguais, que é o corpo. Até aqui, a cintura, e aqui as pernas. E a partir daqui, a cabeça.
Então, você faz essa divisão, olha. Essa é a proporção do ser humano, não tem errada. Aí, agora eu vou usar o meu traço para fazer um esboço rápido aqui, olha. Ó. Dá uma sombra aqui, ó. Aqui a calça. O pé. Pode fazer até uma sombra aqui, assim, ó. Se for mulher, bota o cabelo grande aqui, ó. Então, é fácil exercitar isso aí, é coisa simples. Duas partes, olha. Duas partes, como eu fiz. Ó. Um homem aqui maior, uma parte, o homem é mais alto. Duas partes. Essa parte é a cintura e essa parte seria as pernas, né? Então, eu vou fazer um cabra aqui, ó. Deixa eu botar o braço dele assim aberto, ó. A mão no bolso, dar um vazio aqui, ó. Eu vou botar o braço dele aqui, pegando a menina, a garota, e tal, e tal. E aqui a cabeça, né? E aqui a calça. Posso fazer uma sombra aqui, isso é uma opção minha aqui. Ah, mas eu quero colocar aqui nele uma detalhe de uma bolsa. Olha. Então, não é de costa, né? Fiz de costa, podia fazer de frente. Esse é um exercício bom de vocês começarem a fazer no A4. Primeiro pequenininho, tipo caluninha, né? Depois vai aumentando até chegar nesse tamanho aqui. E fica fácil você fazer uma pintura depois, uma paisagem que precisa colocar as pessoas e não botar aquela pessoa fora de proporção, né? Com esse exercício de esboço, se a pessoa fizer muito, ela se acostuma a fazer isso, depois vai fazer isso direto, né? Dividir duas partes, ó. Vou fazer aqui nesse movimento vamos supor, de lateral, né? Então, a cabeça tá aqui, ó. E vou fazer a mão aqui, camisa. E você tem liberdade com o pincel de... Eu tenho um... Bye, bye, até a próxima.